Então, bom dia a todos e a todas. Obrigada por terem vindo. Como foi já anunciado na sessão de abertura, nós temos agora, e da parte da tarde, um conjunto de sessões paralelas. Esta é dedicada à mobilidade e transportes. Temos 3 oradores. Em primeiro lugar, o professor António Carmona Rodrigues, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, o engenheiro Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, e o engenheiro Mário Alves, do programa ECO21. Não vou alongar nas apresentações. Agradecemos vivamente o facto de terem aceito o convite para estar cá no Fórum das Políticas Públicas e para discutir este tema tão crucial e central na problemática que estamos aqui a abordar. Eu vou então passar a palavra, em primeiro lugar, ao professor António Carmona Rodrigues, seguindo a ordem que está no programa. Muito obrigada. Ora, muito bom dia, Sra. Professora Luísa Veloso, muito obrigado. Queria cumprimentar igualmente os restantes colegas do painel, cumprimentar todos os presentes e agradecer especialmente ao professor Pedro Adão e Silva, que foi quem me convidou para estar aqui hoje presente a falar deste tema que nos une. Duas declarações iniciais. Uma é que, como saberão, faço parte da Comissão Independente para a Descentralização, mas não será nessa condição que estou aqui. Estou aqui como António Carmona Rodrigues e não como membro dessa comissão. Portanto, aquilo que eu direi é por minha conta e risco e da minha cabeça. Outra primeira declaração que queria fazer é que nunca tive, nem tenho, direto ou indiretamente, nada com nenhuma empresa de transportes. E, portanto, estou muito à vontade para falar de transportes. E, portanto, deram-me 15 minutos e eu vou tentar focar em algumas questões muito sucintas. Acabámos de ouvir, suponho que todos, uma belíssima intervenção do professor João Ferrão, em que uma das coisas que, de alguma forma, abordou foi a questão de uma malha muito variável, de geometria muito variável, que é, de facto, o setor dos transportes. Quando estamos a falar do setor dos transportes, estamos a falar de uma malha muito variável. Muitos de nós, se calhar, preocupamos mais com a chamada mobilidade na malha mais fina dos transportes, que é aquela que muitos de nós nos preocupamos no dia-a-dia, nas cidades, etc., nas áreas metropolitanas, mas, de facto, o setor dos transportes é um setor vital para o país, para qualquer país, seja para a sua economia, seja para a sua qualidade de vida dos seus cidadãos. E, portanto, quando falamos de transportes, obviamente não falamos só, do modo geral, na questão da mobilidade fina dentro das áreas urbanas, mas temos de pensar no setor aeroportuário, no setor portuário, no setor rodoviário, no setor ferroviário, enfim, nas plataformas logísticas. Tudo isso é, de facto, uma preocupação no setor dos transportes, em que, de facto, várias têm sido também as políticas nacionais, internacionais e locais sobre estas matérias. Aliás, o professor João Ferrão também falou justamente na importância de algumas orientações ou estratégias nas políticas de transportes que emanam também da União Europeia, nomeadamente, por exemplo, o livro branco dos transportes, que tem um pouco a ver com este primeiro slide. Eu também há uma coisa que devo dizer, muitas vezes as pessoas começam a ver o slide, mas quantos slides é que esta pessoa vai apresentar? Vou apresentar 3 slides. E, portanto, não se preocupem muito, são só 3 slides. Mas tem muito a ver com este paradigma, digamos, da mobilidade sustentável, que se aplica também a outras áreas, como o ambiente, porventura, mas que tem a ver com estes 3 polos, com estes 3 vértices deste triângulo em que se baseiam, de facto, o que se devem basear as políticas de transportes, que no fundo que é a economia, a questão social, a questão económica e a questão ambiental. E, de alguma forma, esse livro branco dos transportes da União Europeia vem justamente consagrar essas preocupações num espaço europeu que se pretende que tenha uma coesão territorial, económica e social, mas também que atenda justamente à diversidade dos países, e nós aqui somos um país periférico em termos da União Europeia, estamos aqui numa extrema da União Europeia, num vértice também da União Europeia, e, portanto, isso suscita da nossa parte algumas preocupações, nomeadamente em termos da competitividade que o nosso setor económico tem de ter, nomeadamente nas exportações. Porquê? Porque, obviamente, sai-nos mais caro levar os nossos produtos para o centro da Europa do que se estivéssemos lá no centro da Europa. E, portanto, essa preocupação que decorre da geografia é também contemplada de alguma forma nesse livro branco dos transportes, que aponta muito para as questões da energia e do ambiente como determinantes para uma política de transportes na União Europeia.
E, de alguma forma, de facto, podemos ver aqui que as preocupações, obviamente, sociais, que têm muito a ver com a acessibilidade e mobilidade dos cidadãos, as questões, obviamente, económicas, especialmente num país e num continente que somos importadores ainda de energia, e, portanto, temos essas preocupações, necessariamente, e as questões também, obviamente, ambientais, cada vez mais presentes e bem nas políticas setoriais. E, portanto, é neste contexto que também se fala sempre de transporte de passageiros ou de pessoas e de bens ou de mercadorias, e eu diria que a palavra sustentável para mim deve estar sempre ligada à questão da competitividade, seja a nível local, seja a nível nacional. E, portanto, não podemos deixar de olhar para o paradigma da sustentabilidade sem olhar também para o desígnio da competitividade. E, portanto, temos de pensar no seu todo o sistema de transportes que vá no sentido de atingir, no fundo, o melhor resultado possível, dados estes vetores principais. Uma questão fundamental é olhar, de facto, para a realidade muito diversa do nosso país, em que, também como foi referido pelo professor João Ferrão, por questões demográficas e outras, de facto, temos uma realidade hoje em que a maior parte das pessoas se vão concentrando cada vez mais numa faixa do litoral e especialmente nas áreas metropolitanas, e, portanto, há um aspecto demográfico que não pode deixar de ser tido em conta. Há também todo um histórico que nos leva, enfim, a pensar e a pagar muito o passivo que existe, enfim, nas grandes empresas de transportes públicas nacionais. Lembro que na altura se falava sempre nas Big Five, não é? Que eram o CP, a Refer, as Estradas de Portugal, o Metro de Lisboa e o Metro do Porto. Eram chamadas as Big Five, porque elas em conjunto tinham um peso enorme na dívida portuguesa e nunca se conseguiu, de alguma forma, inverter um pouco isso. Na Carris conseguiu-se, de alguma forma, inverter, com custos, obviamente, mas e hoje é um exemplo também daquilo que eu quero realçar, que é no setor dos transportes, de alguma forma, tem de haver para esta sustentabilidade e sustentabilidade económica, de alguma forma, o princípio do utilizador-pagador. E, portanto, é nesse princípio, aliás, que vários comissários europeus dos transportes se bateram, consagrando isso. A Carris, como estava a dizer hoje, não sei se é verdade, mas ao que parece é parcialmente também apoiada pela exploração dos parques de estacionamento, do estacionamento em Lisboa, o que parece bem, porque no fundo vai no sentido do utilizador-pagador, ou seja, se as pessoas que utilizam o automóvel têm de estacionar, estamos a falar de transporte e, portanto, é esse transporte que paga também o transporte público da área de Lisboa e um pouco à volta. E é nesse princípio também que eu acho que devíamos pensar um pouco como é que, seja hoje no panorama político-administrativo que nós temos, seja amanhã com regiões administrativas ou qualquer nível, digamos, administrativo entre o poder central e o poder local, como é que as coisas podem melhorar. O que é facto é que podem melhorar, do meu ponto de vista, e talvez equacionando também a alocação de verbas justamente decorrentes da utilização do transporte individual em benefício do transporte público. Isso no passado, obviamente, teve grandes resistências, como poderão imaginar, grandes dificuldades, e hoje acho que estamos perante uma oportunidade de reequacionar isso. Eu lembro que, já no meu tempo, em que durante décadas se falava na importância das autoridades metropolitanas de transportes, como entidades que deviam planear e gerir, digamos, o sistema de transportes nessas áreas metropolitanas, em que, como sabem, envolve um número alargado de atores privados, públicos, etc., não é fácil. E as autoridades metropolitanas, peço desculpa pela expressão, como dizia na altura, tinham dificuldade em vingar, porque, como se costuma dizer muito à portuguesa, quem paga manda. E, portanto, era difícil estar a pedir ao Estado que tivesse uma posição minoritária numa entidade dessas que pagasse a fatura. E, portanto, desde logo se equacionou a necessidade, de facto, de que quem mandasse tivesse poder para mandar. No fundo, estamos a falar de dinheiro e de receitas. E, portanto, estamos perante também, e isso eu não tive a oportunidade de estar ontem na sessão sobre este tema, mas estamos perante, de facto, uma oportunidade, quanto a mim, de o fazer. E de como, passava então ao segundo slide, se faz favor. O segundo slide mostra, enfim, para muitos uma coisa que é conhecida, que mostra justamente entre a densidade populacional e o consumo de energia por habitante e por ano.
E, portanto, vê-se claramente que é, de facto, onde há mais concentração de pessoas, em que o consumo de energia por habitante e por ano é superior, portanto, obviamente, nas zonas mais concentradas do ponto de vista urbanístico e menos nas zonas chamadas mais rurais. E, portanto, isto também tem de ser tido em conta na forma como pode ser feito, digamos, a alocação de meios para, digamos, termos um sistema, digamos, de transporte mais sustentável do ponto de vista, digamos, económico. Eu tinha aqui também um pequeno exercício que já vos vou mostrar, mas que tem a ver justamente com a possibilidade, como estava a dizer, que já foi defendida a nível da União Europeia por vários ministros dos transportes, e que se baseia em experiências que há em vários países do mundo. Nós temos cá uma prática, digamos, ainda demasiado tímida, que no fundo que se baseia no princípio do utilizador-pagador e que tem a ver com o facto de alocar parte do chamado imposto sobre os combustíveis para os transportes públicos e para a melhoria do transporte público, para o desenvolvimento de uma política de transporte público sustentável e competitiva. Isso não tem vindo a ser feito na maior parte dos países, em alguns dos quais ainda por limitações até constitucionais, porque há alguma limitação à consignação de receitas em alguns setores, mas eu acho que faz sentido, há muita gente que pensa que faz sentido. Obviamente que isso é uma mudança grande na política, digamos, de financiamento dos transportes. Como sabem, os transportes têm as suas receitas próprias, têm muitas vezes os subsídios à exploração e também podem ter, obviamente, receitas provenientes, digamos, daquilo que é o imposto sobre o combustível. Porquê? Porque quem consome combustível é quem utiliza transportes e, portanto, faz sentido que sejam reinvestidas, digamos, essas verbas na melhoria do setor dos transportes. E passava então ao terceiro slide, se faz favor. Um pequeno exercício que fiz mostra, a nível de NUTS, pronto, que é a informação que eu fui buscar à Pordata, as receitas que foram obtidas em 2017, resultantes do ISP a nível nacional, ultrapassou um pouco os 3 mil milhões de euros. E fui fazer o exercício como é que a nível de cada NUT isso se traduzia em termos de contribuição, tanto do gasóleo como da gasolina, por NUT. E fiz um pequeno exercício baseado naquilo que justamente é uma experiência positiva em muitos países, que é, digamos, esse imposto sobre os combustíveis é repartido entre a administração central e a administração de nível subcentral ou supramunicipal ou mesmo municipal. E, portanto, se nós dividíssemos ao meio essa receita, teríamos que essa contribuição do imposto de combustíveis representaria aqueles valores percentuais que dá uma média de 21% sobre as receitas que hoje as próprias NUTs têm. Poderá parecer exagerado ou não, eu não estou a falar, isto não é um exercício acabado, é um exercício muito simples, porque temos de somar aqui depois questões de perequação, atendendo, enfim, a circunstâncias diversas, mas se fosse um exercício simples de distribuir de uma forma linear, digamos, metade do imposto de combustíveis pelas NUTs, teríamos em cada NUT, em média, um aumento de 21% de receitas, que daria seguramente para conseguirem cumprir hoje muito com as responsabilidades da atribuição das novas competências aos municípios, por exemplo, no domínio da conservação e construção de estradas, e também, obviamente, do transporte escolar e do transporte nas áreas metropolitanas. Eu suponho que isto não é irrealista, eu suponho que é um dado que tem de ser posto em cima da mesa agora que se fala também nas novas formas, digamos, de administrar o país a níveis entre o local e o nacional. Suponho que irradica, digamos, no princípio do utilizador-pagador e, de alguma forma, traz alguma justiça, digamos, territorial, se assim se pode dizer, porque, de facto, também não faz muito sentido que todos os impostos, digamos, que são pagos a nível, digamos, local ou regional, sejam trazidos para a capital. Obviamente é um exercício, mas não podemos deixar de fazer num setor particularmente delicado, mas importantíssimo para a vida de todos nós, para a vida do país, para a saúde, não só das pessoas, para a saúde também do país. Temos de equacionar, mudar qualquer coisa. E eu acho que, desta forma, aliás, como noutros setores, que eu não vou hoje aqui falar, como no setor do ambiente e da água, também a taxa de recursos hídricos também se calhar devia ter um tratamento igual, para que pelo menos parte dela que fosse coletada ao nível de cada NUT ou de outra divisão administrativa fosse integralmente aplicado, parcialmente ou integralmente aplicado nessa mesma região. E, portanto, é um exercício, mas que me faz pensar. Porquê? Porque, voltando ao princípio, e assim acabaria, Portugal tem de ser competitivo e sustentável. E esta
posição geográfica que nos é conveniente por vários motivos, desde logo o turismo e qualidade de vida que reconhecidamente é melhor que noutros países europeus. No entanto, em termos de competitividade económica, traz muitas dificuldades. Eu, por exemplo, sou defensor que as autoestradas não deviam ser pagas. As autoestradas não deviam ser pagas, tal como acontece noutros países, porque são ligações entre regiões e entre Portugal e outros países, em que justamente deve ser incentivada, digamos, essa abertura e essa competitividade. E, portanto, isso devia ser suportado, obviamente, pelo princípio do utilizador-pagador, por quem utiliza justamente, digamos, hoje já paga muitos impostos sobre isso. E, portanto, ficava só esta ideia, porventura provocatória ou não, como digo, não estou sozinho nesta matéria, traz-me aqui um bocado a experiência e o conhecimento parco que tenho nestas matérias, mas eu suponho que não poderia deixar de trazer aqui para reflexão e debate, mas com a convicção de que o setor é um setor complexo, um setor, eu diria, tradicionalmente deficitário. Eu lembro quando estava nas obras públicas, havia só 2 de 53 empresas que não eram deficitárias, uma delas, entretanto, foi privatizada. E, portanto, eu acho que é possível dar alguma volta a isto, fundamentalmente assegurando a comparticipação necessária para as responsabilidades que, tanto pela descentralização em curso, como por outra que venha a acontecer, se venha a verificar. E, portanto, fica aqui para, eventualmente, um debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Professor António Carmona Rodrigues. Passamos então a palavra ao engenheiro Miguel Gaspar, vereador da Câmara de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Eu, ao contrário do professor Carmona Rodrigues, sei que tenho slides a mais e, portanto, mas não vou cumprir com o tempo à mesma. A única coisa que vou-vos pedir é que ponham um cinto de segurança, que isto vai ser rápido. Mas só dizer uma coisa, concordando muito com aquilo que o professor Carmona Rodrigues disse agora, não sei se recordam, e eu, em princípio não se recordam, que houve um debate muito rápido, mais ou menos pela altura do fim do verão do ano passado, sobre 2 cêntimos no combustível. Não sei se sabem que baixaram 2 cêntimos no combustível, não sei se repararam nisso na conta do combustível. A maior parte de vós não reparou, porque os 2 cêntimos as pessoas não reparam. Esses 2 cêntimos, com o IVA incluído, são 180 milhões de euros. 180 milhões de euros, mais que dobravam aquilo que são os recursos do Estado no financiamento do serviço público dos transportes. Portanto, de facto, foi uma oportunidade perdida e estas oportunidades nós temos de ter cuidado com elas, porque às vezes quando elas nos aparecem, devemos agarrá-las. Bom, vamos a isto. Eu gostava de começar pelo slide. Pus novos, ponto de interrogação. Novos é o nome da sessão, mas vamos ver que o tema da mobilidade, de facto, novo tem pouco, e portanto o ponto de interrogação é só uma provocação. Mas vamos a isto. Eu gostava de começar pelo Acordo de Paris, porque no Acordo de Paris nós assumimos um compromisso como sociedade, como humanidade, perante os nossos filhos, perante os nossos netos. Assumimos que íamos baixar em 26% as emissões do setor dos transportes, algo que só se fará se conseguirmos mudar a mobilidade das cidades. O Sr. Primeiro-Ministro, na COP22, na COP seguinte, em Marrocos, foi mais longe. Disse que até 2050 Portugal ia ter neutralidade carbónica até 2050. Ora, esta ambição reforça a anterior e põe-nos num caminho de brutal alteração do paradigma no consumo energético, e se é no consumo energético, é necessariamente também na mobilidade. Não foi só aqui, também como sociedade assumimos um compromisso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Pegamos no 11º, cidades mais sustentáveis, é muito explícito a dizer, até 2030 providenciar acesso a um sistema de transportes seguro, económico, sustentável, acessível para todos. A palavra transporte acessível para todos dava uma manhã de discussão, mas digo só isto: acessível para todos significa, 1, que existe; 2, que é fisicamente acessível por qualquer cidadão; 3, que é economicamente acessível por qualquer cidadão. Mas só esta pequena frase dava uma manhã de conversa. Como o professor Carmona Rodrigues disse, e bem, antes tinha havido um compromisso no Livro Branco dos Transportes em 2011. Se olharmos para os números, são muito impressionantes. Aquilo que foi o nosso compromisso como sociedade, dissemos que até 2030 toda a logística urbana seria carbon free dentro das cidades. Dizíamos que até os veículos convencionais iam se reduzir para metade até 2030 e até 2050 iam desaparecer por completo. E até 2020, ou seja, amanhã, para o ano que vem, íamos ter um sistema de pagamento multimodal em toda a Europa. Até 2050, algo muito importante, vão deixar de morrer pessoas nas estradas europeias. Portanto, 3 metas muito claras na área da mobilidade, bastante ambiciosas. O que é que tudo isto tem em comum? Eu gosto muito de pôr a coisa em perspectiva. 2030, olhando na perspectiva dos tempos das cidades, é amanhã.
Um dia na cidade demora 10 anos, nós conseguimos ver o tempo, sentir o tempo, ver o tempo a passar. Vocês vão reparar ali uma coisa muito evidente, ele enganou-se, está ali 2017. Então não, o meu mandato até começou em 2017, já lá vão 2 anos, portanto já só temos 11 anos. 11 anos significa que basicamente vamos ter mais 3 governos até chegar a 2030, temos mais 3 mandatos autárquicos até chegar a 2030. Talvez mais importante, temos só mais um programa comunitário de apoio que podemos usar para alavancar aquilo que são estas alterações que queremos fazer. Pondo a coisa em perspectiva, as famílias portuguesas ficam em média com um carro cerca de 7 anos. Significa, portanto, quando eu acabar o meu mandato, que os próximos carros que os portugueses forem comprar, metade dos carros ia ser elétrico, se nós quisermos cumprir com a meta de 2030. A sentimento, parece que ainda estamos longe dessa realidade. Uma linha de transporte pesado, se pensar no tempo que demora a tomar a decisão de a construir, fazer o projeto de execução, lançar os procedimentos, fazer a construção, pôr em exploração, demora 3 a 5 anos. Portanto, ou tomamos já estas decisões de investimento ou não vão estar prontas em 2030. A grande mensagem sobre 2030 é que é mesmo tempo de agir, não é tempo de falar, é tempo de fazer, é tempo de fazer acontecer. E essa é a mensagem principal relativamente a 2030. 2030 é uma data-chave com que assumimos diversos compromissos enquanto sociedade e 2030 é já amanhã. Portanto, ou pomos os pés ao caminho ou não vamos cumprir com aquilo que prometemos enquanto sociedade. Diagnóstico rápido, vocês provavelmente têm presente estes números. A área metropolitana de Lisboa, constantemente a crescer desde 1991 a população, já vamos nos 2,8 milhões de habitantes, população de Lisboa constantemente a decrescer no mesmo período. Portanto, a cidade de Lisboa concentra 18% da população da área metropolitana. Isto põe-nos numa situação particularmente especial e talvez difícil no contexto europeu, naquilo que são muitas cidades com as quais nós nos estamos a comparar, mas de facto na área metropolitana de Lisboa existe um número normalmente baixo de pessoas a morar no principal núcleo habitacional, que é o município de Lisboa, e um número particularmente alto fora desse núcleo, ou seja, no restante da área metropolitana. Se compararmos com cidades que, enfim, gostamos de nos comparar normalmente, como seja Barcelona, Londres, Paris, as realidades nem sempre são bem comparáveis. Amsterdão, então, por exemplo, completamente diferente. Obviamente, o sítio onde moram as pessoas e onde estão as atividades económicas, isto faz muita diferença. Há outro número que é muito conhecido também, que costuma-se dizer que a população de Lisboa dobra todos os dias, não é? Nós somos 550 mil pessoas no município de Lisboa e, grosso modo, vem outro tanto todos os dias de fora. Mas há um número muito mais interessante, é que se vocês olharem naquilo que é a estratificação da população de Lisboa e se tirarem as crianças e tirarem a terceira idade, portanto se ficarmos só com a população que está em idade ativa, então o número é outro. 2/3 das pessoas que trabalham em Lisboa não moram na cidade de Lisboa. E, portanto, é impossível resolver o problema da mobilidade da cidade de Lisboa sem resolver o problema da mobilidade na área metropolitana de Lisboa. E foi com base nesta afirmação que, neste mandato, temos tomado um conjunto de opções políticas no seio da área metropolitana com vista a, de facto, ter uma intervenção estrutural na mobilidade no território da cidade de Lisboa. Eu estou-vos a mostrar isto. É verdade que o Porto é um bocadinho diferente, as centralidades no Porto é diferente, a cidade polinucleada talvez funcione lá melhor, mas também não é assim tão diferente. Portanto, são fenómenos, de facto, que afetam as duas áreas metropolitanas. Outro número muito impressionante, 74% das viagens na rede de transporte público da área metropolitana começam e ou acabam na cidade de Lisboa. 40% destas viagens são mesmo dentro da cidade de Lisboa. Isto significa duas coisas. Significa uma enorme pendularidade do sistema de transportes sobre a cidade de Lisboa. Portanto, o sistema de transporte público é usado essencialmente dentro de Lisboa e no acesso a Lisboa, mas também pode querer dizer outra coisa, que é a falta de transporte público fora de Lisboa. E isto também é algo que nos deve fazer pensar, porque se olharmos para os números e aquilo que tem sido a redução quer da oferta, quer da procura de transporte público, se isto é o sintoma, o diagnóstico provavelmente também é que há falta de transporte público à escala da área metropolitana como uma opção das viagens dentro da escala metropolitana. Acabamos de ver que 500 mil pessoas vêm todos os dias trabalhar para Lisboa, portanto Lisboa é um centro de destino, claro que sim, mas vendo a coisa como um todo, também parece indiciar que temos falta de redes de transporte público na cidade, na área metropolitana de Lisboa. Há um número que nos deve preocupar a todos. De 1991 para 2017, o transporte público caiu para metade enquanto opção de mobilidade das pessoas. Portanto, passamos de cerca de 50% das pessoas a andar de transportes para cerca de 25% das pessoas a andar de transportes. Não ignoremos que no mesmo período a taxa de motorização das famílias também duplicou. Fez parte do modelo social que tivemos, do desenvolvimento económico que tivemos. As pessoas também foram procurar para mais longe. Hoje, muitas vezes, é a classe média e média baixa que mora naquilo que é a primeira e a segunda coroa da cidade de Lisboa e, portanto, tudo isto são
realidades que contribuem para estes indicadores, mas é um indicador que nos afasta daquilo que são os nossos objetivos que definimos como sociedade. Hoje há uma utilização demasiado pequena do transporte público na cidade de Lisboa. Para a cidade de Lisboa nós definimos um indicador-chave. Nós olhamos para 54% das viagens que são feitas de carro privado, comparamos com outras cidades de referência que nós conseguimos comparar e definimos uma meta. Temos como meta até 2030 reduzir para para não mais do que 1/3 as viagens que dependem do carro próprio, o que significa que 66% são de outros modos. Eu gosto de dizer de outros modos porque o mundo não é branco e preto, não é carro e transporte público, aliás, é cada vez menos. Temos outros modos, temos os modos partilhados, temos o car sharing, o bike sharing, as bicicletas, andar a pé, as trotinetas. Temos a segunda-feira, a quarta-feira e a sexta-feira que são diferentes da terça e da quinta, portanto nós não temos de tomar as mesmas decisões todos os dias. Mas há aqui um número que é muito impressionante. Se nós atingirmos estas metas, significa mudar todos os dias 150 mil pessoas do carro para outra coisa. E 150 mil pessoas levam-nos a uma resposta inequívoca. É que só o transporte público tem a densidade e a capacidade de transporte para fazer esta mudança. Porém, se o transporte público tivesse conseguido, já tinha conseguido nos últimos 20 anos e não conseguiu. Portanto, o transporte público só conseguirá ser um suporte a esta mudança se juntarmos a mobilidade ativa, se juntarmos os serviços partilhados, numa lógica de mobilidade como serviço, ter-se cada vez mais soluções alternativas e flexíveis para as pessoas. O que é que nós estamos a fazer? Caminhos para a melhoria da acessibilidade com uma particular dimensão na escala metropolitana. Eu gostava muito de chamar a atenção para o PROC 2002, por isso é que eu lá pus o ponto de interrogação. O PROC 2002 afirmava inequivocamente um dos grandes desafios da área metropolitana, ainda está válido, afirma inequivocamente que um dos grandes desafios da área metropolitana é a coordenação do sistema de transportes, a existência de infraestruturas de transporte, uma autoridade de transportes que tome conta dos transportes da área metropolitana. Este é o caminho a seguir. 2011, Comissão de Acompanhamento do PROT. Onde o PROT 2002 falhou foi nos transportes. Portanto, em 10 anos, no essencial, não aconteceu nada. Falharam a alteração do paradigma, não conseguimos mudar isto. Em 2011 dizia-se mesmo, torna-se necessário desenvolver a rede de transportes públicos em sítio próprio que se assuma como a espinha dorsal da estruturação do território. Ganhando competitividade, face ao transporte individual, etc, etc. Portanto, houve um grande diagnóstico de 2002 para 2011, foi no essencial uma década perdida. E, para ser franco, até 2015 continua a ser uma década perdida. Isto leva-nos a um momento muito importante em termos políticos que eu destacava. Pela primeira vez na história da democracia, pela primeira vez desde o 25 de Abril, houve uma cimeira das áreas metropolitanas em março de 2018. Juntaram-se os 17 municípios da área metropolitana de Porto, mais os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. E de forma unânime, com todos os partidos, com todas as câmaras, com todos os partidos políticos parlamentares a suportar de alguma forma executivos municipais, nós tivemos 3 declarações muito fortes. A primeira, a necessidade de reduzir o preço do transporte público, do preço dos transportes. Aquilo que ali está à esquerda reforça muito o que o professor Carmona Rodrigues estava a dizer há pouco. Até 2016, não mais do que 10% do serviço público de transportes da área metropolitana era financiado por fundos públicos, o resto era tarifário. Lembrem-se da Troika. Espanha financia o sistema em 45-50%. Berlim financia o sistema em 50%. Paris financia o sistema em 60%. Portugal financia o sistema em 10%. Portanto, aquilo que nos estavam a tentar vender a nós, não faziam na terra deles. Havia um enorme subfinanciamento do sistema de transportes da área metropolitana. Perguntamos às pessoas qual era a disponibilidade para pagar. Se em Lisboa o preço não estava muito longe, hoje o navegante custava 36 euros, quase 37, e as pessoas estavam disponíveis para pagar 27, 39 euros, havia um desfazamento enorme naquilo que é o preço metropolitano. O passo L123, que não é de todo o mais caro, custava 70 euros, quando a disponibilidade para pagar das pessoas era 33 até 47 euros. Portanto, havia uma enorme percepção que o transporte público estava caro demais. Consequência, o novo passo de transporte público metropolitano entrar em vigor em abril. 40 euros para qualquer viagem, para qualquer sítio da área metropolitana, um passo de 40 euros para todas as viagens. 30 euros para o passo municipal, 0 euros para as crianças até 12 anos. As crianças não andam sozinhas, andam sempre com um adulto ou com um irmão mais velho a acompanhar. Ao termos esta medida, mais do que estamos a trazer, mudar a cultura das crianças para promover a utilização do transporte público, mas também estamos, de uma forma crítica e determinante, a aumentar o rendimento disponível das famílias.
Para isso também contribui muito o passe família. Um passe família que não custa mais do que 2 vezes o preço do passe normal para o agregado familiar. Como é que isto se faz? Financiamento via orçamento de Estado, com verbas que têm origem no fundamental, uma contribuição dos municípios, pequena, para parte, mas também sublinhar que pela primeira vez, desde sempre, acho eu, os municípios transferiram 22 milhões de euros este ano, para onde vão transferir 30 milhões de euros dos seus orçamentos para a área metropolitana, para que a área metropolitana possa fazer melhores transportes públicos, com mais frequências, mais carreiras, mais oferta. Uma decisão estruturante e estratégica. Já não tenho muito mais tempo, vou acelerar. Isto é a alteração do intermodal. Onde é que ela já é válida, onde é que ela vai passar a ser válida? No vermelho, portanto, mais 900 mil pessoas dentro do sistema. Outra decisão da Cimeira das Áreas Metropolitanas, o aumento do investimento do transporte público. Como é que isto se traduz? Um pedido e uma aposta dos municípios para que todos os fundos do próximo programa quadro, todos, ou uma larga maioria dos fundos, quer dos fundos de desenvolvimento regional, quer dos fundos de coesão, sejam canalizados para o transporte público. Principalmente nos sistemas de transporte público a sítio próprio, mas também nos municípios rodoviários, também nos sistemas inteligentes de transportes, também, claro, na logística urbana. Eu não tenho tempo para falar deste slide, mas basicamente há uma discussão que está a ser tida de uma forma franca e plena dentro da área metropolitana para discutir o que é que são os próximos investimentos no PNI. Está uma discussão que estamos a ter ao nível de todos os autarcas, todos os municípios. Eu gosto muito deste mapa porque mostra que, apesar de tudo, temos mais de metade da população da área metropolitana a morar perto de um comboio. Às vezes as pessoas esquecem-se disto. Portanto, a aposta no serviço ferroviário é absolutamente crítica e decisiva para o futuro da área metropolitana, mas só para dar aqui alguns projetos: o novo aeroporto, o BRT da A5, a expansão do Metro Sul do Tejo, a linha de Cascais, a expansão do metropolitano de Lisboa, a expansão do Elétrico 15 de Cruz Quebrada até a Gar do Oriente, os sistemas de transporte em sítio próprio de Oeiras, Odivelas, Amadoras, Louros, ligações fluviais, a extensão do MST. Não quero ser exaustivo, mas percebam que estamos mesmo a trabalhar naquilo que é um pacote de investimento histórico na área metropolitana para mudarmos aquilo que é a realidade do transporte público na área metropolitana nos próximos 10 anos. Finalmente, um papel decisivo e chave da área metropolitana enquanto entidade organizadora do sistema de transportes. Delegação de competências de todos os municípios na área metropolitana para que giram toda a rede de transportes, no caso dos municípios de Lisboa, Barreira e Cascais, que têm operadores internos que façam a gestão do tarifário metropolitano na área metropolitana. Portanto, é um poder que está a ser dado à área metropolitana como nunca teve, também por isso a criação da empresa de transportes metropolitanos e a empresa do operador Carris Metropolitano, que é uma marca que vai agregar os contratos com os privados que estão a ser lançados nos novos concursos, para que de uma forma decisiva haja melhor e mais transporte na área metropolitana. Com duas mensagens finais. Aqui já é o vereador da Câmara Municipal de Lisboa a falar, principalmente menos na área metropolitana, mais focado na realidade do município de Lisboa. Está aí um novo modo de transporte. O novo modo de transporte chama-se telemóvel. Nós, com o telemóvel, cada vez mais temos acesso a serviços que nos levam de A para B. Basta ter um telefone na mão e podemos escolher se queremos tirar uma bicicleta, se queremos tirar uma trotineta, se queremos apanhar uma moto, apanhar um carro, chamar um táxi, chamar um Uber. Temos N opções, a única coisa que precisamos ter é bateria no telemóvel. E cada vez mais há pessoas que se começam a focar neste novo modo de transporte. Este novo modo de transporte é uma brutal alteração do paradigma e é preferido por toda a população, por muita população, não é toda, mas uma grande parte da população entre os 16 e os 35 anos. É fortemente excluído, rejeitado por uma população acima dos 55 anos que quer é que os clássicos funcionem bem, que o transporte público funcione bem, que os carros funcionem bem. Portanto, nós temos aqui agora também, como cidade, uma multitude de gerações, as pessoas são diferentes, não há duas pessoas iguais, e temos que perceber que cada vez menos o transporte público é desenhado para o utilizador médio, até porque o utilizador médio, por definição, não existe. É uma verdade estatística. Finalmente, também, quando se diz que o futuro da mobilidade ao carro elétrico, o futuro da mobilidade aos carros partilhados, eu gostava de pôr isto em perspectiva. Que se lembram-se dos 150 mil pessoas que eu disse que nós tínhamos que mudar do carro próprio para outra coisa. 150 mil pessoas iriam usar 50 mil carros, 3 pessoas por carro, já é uma taxa de ocupação um bocado acima da que temos hoje. Iam usar 15 mil bicicletas partilhadas, iam usar 10 mil carros partilhados, 5 mil carros da Uber ou do MyTaxi, ou de táxis, ou 150 autocarros ou 30 comboios.
O transporte público, enquanto entidade de organização do território, pela sua densidade de transporte, continuará a ser crítico na organização da cidade do futuro. Sim, vêm os novos modos. Sim, precisamos de novos modos. Mas a cidade do futuro não vai conseguir devolver espaço às pessoas, não vai conseguir devolver qualidade de vida às pessoas, se não houver uma franca opção sobre os principais transportes com maior densidade, nomeadamente a rede de transportes públicos, nomeadamente os autocarros, o metro e principalmente o comboio nas longas distâncias. Um último slide, o papel do futuro das cidades. Eu tenho uma firme convicção que a cidade do futuro vai ser cada vez menos aquilo que é hoje, uma gestora de infraestruturas, para cada vez mais um gestor de mobilidade. Gestor de mobilidade significa ser aberto à inovação, compreender a inovação, não tentar regular fenómenos que quando acabamos de aprovar no Parlamento e Assembleia Municipal já está obsoleto porque o fenómeno já mudou. Fala-se muito das trotinetas. Em setembro não existiam trotinetas. A mobilidade está a evoluir a um ritmo demasiado rápido para ser acompanhado pelos instrumentos do costume. As cidades têm que ter novas competências, têm que ter novas capacidades, têm que se ir definitivamente para o século XXI e nós nos próximos 10 anos temos que conseguir formar quadros nas nossas administrações, na administração local, que consigam de facto gerir a mobilidade e não tanto fazer o que fizeram hoje, que é gerir a infraestrutura. A estrada não sai do sítio, as pessoas movem-se muito depressa e nós temos que perceber que temos que acompanhar isto se quisermos ter uma cidade mais eficiente. Muito obrigado. Muito obrigada. Finalmente, vamos então passar a palavra ao último orador. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Devo também esclarecer, há um pequeno mistério da minha afiliação, mas não faz mal nenhum, que tenho muita honra. É um cantinho do meu currículo. O ECO 21 é um concurso de sustentabilidade para municípios portugueses, varia um pouco de ano para ano. Eu faço parte do júri. Está na... Portanto, é um concurso com muitos indicadores de sustentabilidade, cerca de 50 municípios. Estava a explicar a minha filiação do ECO 21, não faz mal nenhum, tenho muita honra de fazer parte do júri, tenho muitos chapéus e este é um deles e sem problema nenhum, mas é muito interessante porque é um indicador global de sustentabilidade dos municípios, dá muito trabalho aos municípios preencher e é um conjunto muito grande de pessoas, gratuitamente, faz parte do júri, eu passo às vezes 1, 2 noites, 3 noites de verão a ver os municípios portugueses, também nos dá uma boa perspectiva do que é que se está a fazer em Portugal e está-se a fazer coisas muito boas. Bom, eu vou falar um pouco de conceitos globais, vou falar um bocadinho de história para percebermos porque é que chegamos aqui, depois vou falar um bocadinho de conceitos globais, não será novidade para muitas pessoas que estão aqui na sala, mas também eu sei que é uma audiência muito diversificada e finalmente vou um bocadinho para coisas mais comezinhas de espaço público e de como lidar com o espaço público das cidades. Eu começo muitas vezes as minhas intervenções com este slide, que é um paradigma. O que é que acontecia quando tínhamos fábricas que punham cá para fora a poluição e punham até adoeciam, os patrões ficavam preocupados porque adoeciam os trabalhadores que viviam à roda das fábricas. A solução era fazer uma chaminé cada vez mais alta. Não é? Isto em ética ambiental estuda-se, é normal. Aliás, se vocês se lembram, no século XX não se fazia TARs, estações de tratamento de águas residuais, muitas vezes faziam-se emissários para levar os nossos presentes para longe, não é? Que depois vinham com a maré para as praias. Mas era isso que se fazia e era assim que se tratava dos assuntos. Só que isto é muito importante, perceber que isto não resolve o problema, não é? Porque temos as alterações climáticas passados 100 anos inclusivamente pode ser um incentivo para que o patrão e os donos da fábrica não façam limpeza na origem das coisas. E, portanto, é, no fundo, empurrar o problema para a frente. Não está totalmente errado porque alivia, não é? Para as pessoas que estão ali à volta, mas, de facto, não é a solução. Isto foi, no fundo, em mobilidade e espaço público o que se andou a fazer durante o século XX. Eu sou engenheiro civil, do técnico, e nós fazíamos isto. Tem aqui muita ciência, tem aqui muitos anos de estudo, mas isto é uma porcaria. E as pessoas pegam nas crianças e vão viver para outro sítio. Não gostam de viver aqui, porque de facto a maneira como isto está tudo desenhado, ninguém gosta de viver num sítio destes, mas há aqui muita ciência e muito trabalho de técnicos, não é?
E depois temos aqui, para variar, temos aqui outro paradigma, que é, no fundo, reduzir a quantidade de carros e reduzir a sua velocidade e começar a devolver o centro das cidades às pessoas. Isto já é uma história, uma narrativa que já toda a gente conhece, etc. Só que, como viram com os coletes amarelos, isto não é nada fácil transmitir isto em termos políticos. O carro, eu vou falar um bocadinho sobre a história do carro, como é que chegamos aqui. O carro é uma invenção humana um pouco estranha porque é extremamente ineficiente. 85% da gasolina que pomos no depósito desvanece sem calor. Aliás, quando nós chegamos a qualquer sítio, pomos a mão no capô, é daí que vem, tudo foi quase para a energia das rodas, etc. E de facto é um absurdo completo, porque andamos a carregar 1500 kg de lata, não é? Para carregarmos, na maior parte das vezes, 70, 80 kg com alguém. E portanto é uma ineficiência horrível, mas ao mesmo tempo, e por isso é que a energia é muito barata, e é preciso as pessoas começarem a perceber isso, consegue-se fazer estes absurdos porque a energia é relativamente barata. Aliás, para terem uma ideia de que a energia é barata, apesar de toda a gente se queixar do preço da gasolina, se vocês quiserem empurrar o vosso carro durante 1 km e pagarem a 3 ou 4 pessoas, não é? Para empurrar o carro, vão ver que vão pagar muito mais do que a gasolina que pagam. Quem é que está a pagar esta gasolina? É porque está debaixo de terra e são as futuras gerações, estamos a roubar-nos, não é? Um recurso, uma energia que é quase de graça, enfim. Não é bem de graça. E, portanto, uma das coisas importantes para ver é que nós não queremos este tipo de espaço público e isto é talvez um dos grandes problemas que temos que encarar nas cidades e nos meios urbanos e vou falar mais. Outra questão muito importante é que estes espaços públicos são gerados por muito conhecimento, mas muito baseado nas capelinhas, isto é, os engenheiros fazem reuniões, os arquitetos fazem reuniões, o vereador da mobilidade não fala com o vereador do espaço público, enfim. E acontece muito nas câmaras portuguesas, eu trabalho muito com câmaras, e de facto, eu até dizia ontem no Goethe Institute que até é quase por como é que eu dizia, por delicadeza, isto é, não querem pisar os calos uns dos outros, e portanto, e às vezes no mesmo partido. Eu sei que Lisboa não é assim. E eu que não gosto de truques de PowerPoint, dou-vos este, mas de facto há aqui uma coisa muito importante que tem que acontecer e os dois anteriores oradores já referiram isto. Isto tem que andar muito depressa e que tem que mudar completamente. Bom, então, sobre os novos políticas de mobilidade. Uma coisa que eu queria falar muito rapidamente é sobre a história das cidades. É mais ou menos assim, e o carro surgiu na minha mão e pouco mais. Mas de uma forma incrível, foi muito rápido, não é? E convencemos-nos a todos que não conseguimos passar sem ele e não vai haver maneira de dar a volta. Quer dizer, as cidades têm muita história e as pessoas andavam e tinham atividades económicas, etc., sem o uso dos carros no centro das cidades. Eu não estou a falar, de facto, dos usos interurbanos, mas vejam só que nos anos 30 o espaço público começou a ter uma narrativa e um desafio que era os automóveis clubes, na altura, achavam que os peões andavam por todo lado e começou a fazer lobby para haver semáforos e passadeiras. Portanto, aquilo que nós achamos que é uma conquista dos peões foi de facto esta conquista cultural do carro na cidade. E mesmo Lisboa tinha este cartaz nos anos 40, para as pessoas que vinham da província, que não sabiam usar a cidade e os carros, havia estes cartazes. E no Chiado, estão a ver, em frente à FNAC, havia isto, estão a ver com polícias ao longo para que as pessoas não passassem para a estrada. E, aliás, também estavam a querer impor que as pessoas subissem de um lado e descessem do outro, como peões, como se fossem carros. Portanto, havia aqui, de facto, uma grande tentativa de domesticar as pessoas e torná-las máquinas que possam lidar com os carros. E isto é um cartoon dos anos 30, em Inglaterra. Estão a ver que este sistema de mecanização da cidade, em que cada macaco tem o seu galho, isto parece muito intuitivo e parece bem, isto é, os carros mais rápidos estão no meio, os mais lentos de um lado, etc. Portanto, canalizar todas as formas de velocidade acaba por ter efeitos muito nocivos, porque quem se deixa um mexilhão, estão a ver quem é que atravessa uma estrada destas. E o Largo do Rato, estão a ver, o Largo do Rato era assim, e os engenheiros de tráfego, eu incluído, apesar de não ter trabalhado aqui, mas conseguimos resolver o problema matando. Estão a ver? Está ali um peão. E de facto, foi assim, isto é muito rápido,
para ver que isto não é só Lisboa, isto foi assim, e dar a volta a isto é medonho, como o Miguel Gaspar pode ver, isto exige anos de investimento e, de facto, investimento forte e, de facto, tentar comunicar às pessoas esta história. E esta história não é fácil de comunicar porque senão as pessoas depois revoltam-se contra nós, depois não votam no Miguel Gaspar se ele não souber comunicar esta história como deve ser. Vou falar sobre o paradigma, e esta questão dos paradigmas, das narrativas, como é moda dizer, é muito importante percebermos. No fundo, em termos académicos, eu fui engenheiro civil, estudávamos os carros, os arquitetos estudavam os edifícios, mas aventurávamos pouco para as partes do espaço público, das pessoas, etc. A parte da consulta pública, como o João Ferrão referiu, não era muito importante e, no fundo, temos toda esta volta total a dar, em que a interdisciplinaridade é extremamente importante e a participação pública, isto é, transmitir estas novas informações às pessoas, é extremamente importante. Como é que nós, por exemplo, podemos convencer as pessoas que a Avenida da Liberdade é um problema e temos que reduzir os carros na Avenida da Liberdade? Se calhar temos que começar a dar informação sem receio que as pessoas matem o mensageiro. Se puséssemos um painel com o dióxido de azoto produzido, com o número de crianças que está a entrar no hospital em tempo real, podia ser uma forma das pessoas começarem a ter consciência das externalidades, como dizem os economistas, do que está a acontecer. Bom, então temos aqui dois paradigmas, eu vou pôr os óculos para ler melhor. O paradigma anterior era responder às necessidades imediatistas baseado no passado e agora é ter em conta as necessidades de longo prazo e gerações futuras. Já falamos sobre o COP21, já falamos sobre o milénio, os goals, os objetivos do milénio, e é no fundo isto. E o que é que aconteceu no século XX? Nós estávamos aqui, houve crescimentos exponenciais ao nível do ruído, dos carros, etc, etc, mas depressa percebemos, e havia uma coisa que em engenharia chamava-se prever ou prover, que vem um pouco do inglês, do predict and provide, isto é, as pessoas que estudavam nestas universidades estudavam o que é que era preciso no futuro, e diziam aos políticos, aos decisores, estávamos aqui, sabíamos que íamos estar aqui, etc. O que vai acontecer no futuro, e nós sabemos, por exemplo, a OMS diz que não pode haver mais partículas no ar, portanto, vamos ter que fazer isto. Não é? Ou então, já ultrapassamos todos os níveis possíveis e vamos ter que fazer curvas assim. Isto, ao nível político, é extremamente exigente e totalmente diferente. Não é? É porque estamos, de facto, aqui a criar, a tentar alterar comportamentos de uma forma relativamente rápida e dificilmente podemos transmitir isto desta forma sem ser de uma forma otimista, porque senão as pessoas zangam-se e depois acontece o que aconteceu em França. E aqui temos outro tipo de paradigmas que é muito mais político, que é debater e decidir. Por exemplo, temos um bairro com 500 carros, não é objetivo saber se o bairro fica melhor com 100, com 50, com 0 carros. Portanto, tem que haver debate e depois decisão. E isto vai ser cada vez mais assim. Portanto, a mobilidade será cada vez mais política e será cada vez mais através da auscultação pública e de saber o que é que as pessoas querem. Dar resposta à procura de transporte era o paradigma anterior e agora é influenciar e gerir a procura de transportes. No fundo, o predict and provide era assim e agora partimos de uma visão e de uma capacidade ambiental. A visão é, no fundo, aquilo que o Miguel Gaspar tentou dar, não é? Portanto, uma cidade sustentável, com vários tipos de modos de transporte, etc. É a tal narrativa que está muito na moda, mas também a capacidade ambiental. As pessoas têm que saber que o número de partículas que as pessoas estão a receber nos pulmões, o número de pressões que as pessoas têm por causa do ruído, etc. Há muita falta de informação em Portugal sobre isto. Se vocês forem ao site da Câmara de Paris, há muita informação sobre porque é que é tão pernicioso o uso dos automóveis sobre as crianças, sobre os idosos, etc. E reparem que a seta acima passa ao contrário. Portanto, vamos prover e depois é que vamos prever. E, portanto, isto tudo muda completamente. O paradigma anterior era construir infraestruturas. Aliás, foi isso que nós fazíamos. Se havia um IKEA, tentávamos que eles fizessem nós da autoestrada. Se houvesse um supermercado ou um centro comercial, tentávamos sacar o máximo de infraestruturas possível, mas é muito mais interessante procurar soluções que respondam aos problemas. Obviamente, parece uma lapaliçada, mas o que é importante é o que o Miguel Gaspar disse, é que estamos a passar de uma situação de hardware
para mindware, isto é, o telemóvel, não é? A forma como as pessoas vão lidar com o serviço de mobilidade vai ser muito mais importante. A forma como as pessoas vão lidar com o debate and decide, isto é, o debater e decidir, vai ser muito mais ao nível da política e de contactos com as pessoas, etc. A importância da mobilidade, quantidade de movimento, no paradigma anterior, e no novo paradigma, a importância da acessibilidade e da qualidade de acesso. Reparem que isto é um bocadinho, o termo mobilidade e acessibilidade era usado um pouco indiferenciantemente por muita gente em Portugal no século XX, mas eles têm significados bastante diferentes. A mobilidade não é uma forma de consumo para chegar a um fim. A mobilidade, os economistas dizem que é uma procura derivada, isto é, ninguém anda para um lado e para o outro, geralmente, só por andar, portanto, vai sempre para um sítio. E isto é muito importante, porque a mobilidade não é um fim em si mesmo. Tirando as pessoas que vão ao domingo, dão uma volta e voltam a casa, esses sim, mas é muito pouco a mobilidade que é um fim em si mesmo. E, portanto, há aqui outros aspectos políticos e de gestão social que são muito mais importantes. A mobilidade em si mesmo não é um valor. E aqui, antes de começarem a apontar os canhões, devo dizer que a analogia que eu gosto de fazer é que é um pouco como a comida. A mobilidade é a comida. Nada me move contra a comida. Mas o objetivo não pode ser comer cada vez mais. Não é? E por isso, a mobilidade em si mesmo não pode ser um objetivo. A mobilidade é um movimento de pessoas e bens, é aquilo que nós andamos para um lado e para o outro, mas, e é medido muito facilmente, como quilómetros por ano, quilómetros passageiros ano, mas temos a acessibilidade, que é a facilidade de acesso, isto é, a qualidade do acesso, de pessoas a pessoas, pessoas a atividades, pessoas a bens. E isto é medido com indicadores muito mais complexos. A distância casa-trabalho, a distância de uma criança a uma biblioteca, percentagem de edifícios acessíveis, temos muitas repartições de finanças que não são acessíveis a toda a gente, etc. Isto é muito mais difícil também, ao nível técnico, é muito mais complicado fazer este tipo de indicadores, porque depende de objetivos, depende de planeamento, etc. E, portanto, não é fácil. Portanto, a acessibilidade é muito mais importante, portanto, tem a ver com valores muito mais importantes. E isto também é muito mais importante quando há desmaterialização dos movimentos das pessoas. As pessoas, neste momento, se querem um mapa, se querem inscrever-se na faculdade, se calhar já não precisam ir. E, portanto, a acessibilidade em si acaba por ter muito mais importância neste século que a mobilidade no século anterior. Então, o que é que se passou no século XX, e é isto que nós temos que ver, é que a mobilidade foi crescendo, isto é, em termos de galáxia, nós fomos cada vez mais longe, para cada vez mais longe, cada vez mais longe, mas a acessibilidade as pessoas tinham cada vez menos. Isto, para quem é economista, também se passou em termos de produto nacional bruto, não é? No século XX houve produtos nacionais brutos que continuaram a subir, mas em termos de qualidade de vida e sistemas de indicadores sociais, etc., a linha verde estava um pouco estável e, portanto, temos que ver onde é que nós devemos ter o olho político, é, de facto, subir a linha verde e não andar a tentar subir a linha vermelha. Planear separadamente o uso de solos e planear o uso de solos e mobilidade de forma integrada, portanto, isto também é bastante óbvio. E esquecemos, aqui está um estudo, para terminar, há um estudo do professor João Ferrão, em Vila Franca de Xira, em que nós tentamos introduzir esta ideia de que o uso de solos é muito importante para o planeamento da mobilidade. Não tão em Lisboa, mas também, apesar de Lisboa ser um município relativamente denso, mas em municípios como Vila Franca de Xira, Oeiras, Loures, etc., é extremamente importante. Há a política ABC holandesa, estão a ver ali, a acessibilidade em transportes públicos e a acessibilidade em automóvel, quando é alta e baixa. Quando é alta e baixa em transportes públicos, portanto, ao pé de uma linha de comboio é A, uma zona A. Quando é ao pé de uma autoestrada é C. Estão a ver? Alta em automóvel e baixa em transportes públicos. O que é que nós queremos? Queremos densificar a roda do comboio, como já foi dito, e não queremos pôr serviços públicos, etc., nestas zonas C. Os holandeses tinham estas tabelas, portanto vejam aqui, se for uma empresa agrícola podem ir para ali, não é? Se for uma indústria de baixa densidade também podem ir para o nó da autoestrada, mas se quisermos pôr redes sociais ou de equipamentos de saúde tem que ter acessibilidade dos dois, ou se quisermos escritórios dependentes do carro tinha que ser em A, portanto à roda dos comboios. Isto é elementar.
Isto também há o desenvolvimento orientado para o transporte público, que é mais ou menos a mesma coisa, portanto, densificar à roda dos 300 metros da estação de comboio e cada vez menos denso para os 700 metros. Vou-vos dar o exemplo de Vila Franca de Xira, portanto, isto cá está, é o que já foi dito, urbanizar com base nas rodovias e agora é urbanizar com base nas ferrovias, portanto a área metropolitana de Lisboa é um caso excelente, em como já foi dito, há de facto estes dedos são servidos por ferrovia e muitas vezes não estão densos o suficiente e espalhamos de uma forma não baseados na ferrovia, e isto é o exemplo de Vila Franca de Xira. Estão a ver? Aqui temos o A, B, C e R, que é onde não devemos construir todos holandês. Temos aqui A, as zonas A à roda dos comboios. Aqui os apiadeiros um bocadinho menos, temos aqui os nós da autoestrada e vejam agora onde é que estão os equipamentos públicos. Estão a ver? Inclusivamente um hospital está totalmente fora de uma zona A, quando um hospital devia estar de facto numa zona B ou numa zona A. E portanto, este tipo de coisas, agora que estamos a sair da crise, pelo menos processualmente, e que vamos começar a investir mais em equipamentos e hospitais, etc., tenham em consideração que este tipo de equipamentos têm que estar suportados por transporte público. Como já foi dito, transporte público é uma maneira de resolver movimentos de massas das pessoas, não vamos lá com bicicletas, a pé, etc. E eu acho que é isto. Tenho aqui mais, mas vou ficar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Podemos então abrir para a assistência questões que queiram colocar aos nossos. Uma pessoa aqui, outra ali. Bom dia a todos. Eu queria deixar aqui basicamente duas pequenas provocações. Eu tenho acompanhado o processo de descentralização de competências para os municípios nesta fase e é muito curioso constatar que das primeiras 9 competências que foram descentralizadas e que os municípios tinham um prazo para decidir se aceitavam ou não aceitavam essas competências, é muito curioso que das 9 competências municipais para aceitar, 2 das competências que foram menos aceitas pelos municípios foram exatamente as vias de comunicação e o estacionamento público. E, portanto, este era um primeiro fator de provocação que eu gostaria de deixar. É óbvio que a realidade, em termos municipais e supramunicipais, é muito diferente de zonas do país para zonas do país. Tivemos aqui a intervenção do Miguel Gaspar relativamente às questões que estão a ser feitas no âmbito da área metropolitana de Lisboa, no âmbito do Conceito de Lisboa, mas isto não é exatamente igual em todo o país e a verdade é esta: dos primeiros 9 diplomas que tinham um conjunto de competências para passar para os municípios, aqueles que criaram mais reservas foram exatamente a gestão das vias de comunicação e a questão do estacionamento público. Aliás, eu tenho constatado, tenho visto alguns senhores autarcas que, curiosamente, relativamente à problemática do estacionamento público, que é uma questão absolutamente essencial para as questões de mobilidade, as pessoas têm tendência muito a olhar para as questões de mobilidade com os carros a mexer e não percebem o impacto que tem para as cidades os carros parados e o impacto que tem ao nível da qualidade da mobilidade o facto de termos que arrumar carros. Portanto, essa é uma questão que eu não vou, obviamente, aqui falar muito sobre isso, mas que mereceria muita discussão, certamente, e, portanto, é muito curioso perceber que alguns dos seus autarcas têm muito receio de que, na multa relativamente ao estacionamento, em vez de ir o nome do presidente da ANSR, em vez de ir um papel timbrado da ANSR, eventualmente tenha de passar a ir um papel relacionado com o município ou com uma empresa municipal do município. Portanto, esta é, efetivamente, uma primeira provocação que eu gostaria de deixar aqui nesta audiência e de deixar aos nossos palestrantes, para eventualmente, se quiserem, poderem pronunciar-se. E, finalmente, uma segunda provocação: a mobilidade mata. E a mobilidade mata que se farta. E isto é efetivamente uma questão que nós muitas vezes estamos a falar das questões de mobilidade, para as questões sociais, por causa de questões relacionadas com a economia, por causa de questões relacionadas com um sem número de questões, mas a verdade é que a mobilidade mata e mata que se farta. E mata direta e mata indiretamente. Mata indiretamente porque eu lembro-me perfeitamente daqui há coisa de 2 anos ter visto uma página do Público que dizia 6.000 pessoas em Portugal morrem precocemente por causa das questões de poluição e muitas provocadas pela poluição que é causada pelos carros dentro dos nossos contextos urbanos, e a verdade é que as pessoas pura e simplesmente olharam para essa parangona de jornal e marimbaram-se positivamente para essa questão. Quer dizer, eu ainda tenho guardado esse Público
em letras garrafais a dizer 6 mil portugueses morrem precocemente por causa da poluição causada pelos carros, e ninguém se preocupou. Se tivesse existido aí um acidente qualquer, com uma pedreira em que morriam 3 ou 4 pessoas, ficava logo tudo alarmado, saiu de facto aquela notícia de jornal: 6 mil pessoas morrem por ano por poluição causada pelos carros. Ninguém efetivamente se preocupa muito por isso. E depois há uma outra questão que irrita algumas pessoas, e algumas das quais com quem eu trabalho diretamente, mas que efetivamente é para continuar a irritar. A criminalidade que mais mata em Portugal neste momento é a criminalidade rodoviária, e é preciso começarmos a olhar de frente para esse facto. Andamos muitas vezes preocupados com certas criminalidades que matam menos. A criminalidade que mais mata em Portugal neste momento é a criminalidade rodoviária. E, portanto, muita atenção à mobilidade. A mobilidade é muito importante, mas a mobilidade mata que se farta. E uma última nota: os desafios da mobilidade de futuro e do século XXI, cuidado! Nós temos estado aqui a dizer que estamos a gastar muita energia na mobilidade, designadamente dos nossos veículos automóveis. Nós estamos a cair exatamente no mesmo erro, mas supostamente com uma energia um bocadinho mais limpa e causando menos poluição. Não, o paradigma dos carros tem de mudar, designadamente aqueles que são autorizados a andar dentro das cidades. Não podem ter potência, não podem ter peso, não podem ter capacidade de aceleração que têm, porque efetivamente não são veículos adaptados à mobilidade nas cidades. Metam-nos nas autoestradas a andarem autonomamente, a andarem a 150 km/h ou 160, mas temos de ter muito cuidado relativamente ao novo veículo automóvel que vem para o século XXI, porque não basta que não polua, é preciso que não tenha a potência e o gasto de energia que, pelos vistos, continua a ter, o peso que tem e a sua desproporcionalidade relativamente à função de mobilidade dentro do contexto urbano, e esse é para mim um dos grandes desafios que está ausente do debate da mobilidade do século XXI. Muito obrigado. Obrigada. Eu pedi às pessoas para se apresentarem também, para sabermos, e vamos juntar mais as duas intervenções e depois passamos aqui a palavra para o painel. Obrigada. António Ribeiro, trazendo a questão da descentralização para os transportes, ou dos transportes e mobilidade para a descentralização, quando pensamos em alocar competências a um nível subnacional ou local ou intermunicipal, e pensamos nos transportes que exigem de facto rede, otimização, mais recursos complementares, de facto não tenho grande dúvida em achar que os transportes estarão sempre numa escala infranacional, mas supramunicipal e designadamente intermunicipal, seja nas comunidades intermunicipais ou nas áreas metropolitanas. Quanto ao financiamento então desta competência transversal, comum, porque mesmo um município pequeno do interior poderia ficar sem rede de transportes coletivos se sozinho quisesse resolver o problema. Poderia não haver interessados no limite em concorrer àquela linha ou àquele serviço. Agora, como é que vamos financiá-lo? Com o ISP, como parece que o professor Carmona Rodrigues tentou avançar. Eu não percebi bem o exemplo, porque o seu segundo quadro, porque dizia que metade do ISP cobrado, ou seja, 1,6 mil milhões de euros, equivalia a 20% da receita total das NUTs, total, municipal, freguesias e NUTs. É isso? Muito bom. Ou seja, vamos financiar a mobilidade dos transportes do futuro, para já, consignando uma receita do ISP. À medida que resolvemos os problemas da mobilidade, o ISP vai baixar muito. Hoje pagamos 9 milhões de euros por dia de ISP, mas à medida que todos andarmos nos transportes públicos, o ISP vai baixar certamente muito a cobrança, porque não vai haver consumos. Portanto, eu acho que devíamos consignar essa receita mais ao aumento da produtividade que a mobilidade poderá trazer, do que à cobrança do ISP. Muito obrigado. O meu nome é Ana Matos Chaves, trabalho em Infraestruturas de Portugal, mas queria falar na qualidade de estudante de mestrado de Economia e Políticas Públicas. Primeiro começo por mencionar o professor Carmona Rodrigues, que falou na questão de ser pagas as autoestradas. Eu concordo plenamente, dado que as estradas municipais têm custos e gastos financeiros muito elevados, porque as caminhonetes e os caminhões, em vez de andarem na autoestrada para pouparem dinheiro, vão para as estradas municipais. E as estradas municipais depois têm um custo maior, quer para o Estado Central, quer para os municípios. Depois queria-me dirigir ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, quando mencionou que houve uma fase que a população estava com mais dinheiro e estava melhor financeiramente e, portanto, usava menos o carro.
Eu queria lembrar-lhe que durante a Troika as famílias que viviam na periferia, nomeadamente no Concelho de Cascais e de Sintra, os seus filhos deixaram de ter passos de estudante. E o que é que aconteceu a essas famílias que tinham 3 ou 4 filhos? Saía mais barato irem todos de carro do que irem de passe, porque o custo de um passe era lá à volta dos 140 euros. Portanto, uma gestão familiar fez que não sei quantas famílias, que os miúdos se agrupassem por universidade e vinham para Lisboa de carro, e isso fez aumentar os transportes. Neste momento a política, que não é, alterou, e de forma que vai-se outra vez dar um estatuto e beneficiar os custos para as famílias. Mas durante este período deixou-se de usar o transporte público por causa desta situação. Mas eu, enquanto estudante, tinha muito mais variedade de horários de transportes públicos, quer na linha de Sintra, quer na linha de Cascais, que foi a que eu usei mais, e assim como autocarros na cidade de Lisboa. Relativamente àquilo que o Sr. Engenheiro Mário Alves falou, relativamente à poluição na cidade de Lisboa, eu queria alertar que a cidade de Lisboa, graças à sua situação geográfica e ambiental, os ventos levam a poluição. Portanto, a Avenida Liberdade nunca vai ser muito poluída. Agora, relativamente à mobilidade, quando a cidade de Lisboa foi desenhada nos anos 40 e 50, a cidade tinha mais local de estacionamento do que hoje tem no ano de 2019. Portanto, a cidade, na década de 60 e 70, tinha mais autocarros a funcionarem em termos de horário e tinha mais estacionamento nas avenidas novas do que hoje tem. Portanto, a cidade foi projetada em que cada pessoa que vivia na cidade de Lisboa tinha sítio para colocar o carro. Como pessoalmente, neste momento, moradora da cidade de Lisboa, eu vejo-me com muita dificuldade de estacionar o carro na minha rua, porque eu tenho um dístico para estacionar, só que a minha rua tem não sei quantos espaços para instituições públicas, nomeadamente repartições, institutos, e como tal, os cidadãos, as pessoas que vivem nestas ruas do centro da cidade de Lisboa, não têm onde pôr o seu carro. Mas há espaços para instituições públicas que estão 24 sobre 24 horas com um dístico para essas instituições. Ou seja, quem mora ali, mesmo ao sábado e ao domingo, não pode pôr o carro num espaço que nem sequer está a ser usado por uma instituição pública. Portanto, a minha pergunta é, acho ótimo haver mais autocarros, tem que haver mais autocarros antes de se pensar em tirar os carros de Lisboa. Outra questão que eu levanto aqui também, eu sei que neste momento nós temos uma democracia e temos uma sociedade, por mais que não se queira, é uma sociedade judaico-cristã. E sendo uma sociedade judaico-cristã, temos não sei quantos católicos na cidade de Lisboa. E temos neste momento não sei quantos postos de ferrinhos à volta das igrejas, em que as pessoas de idade que iam à igreja todos os fins de semana, eram um ponto de encontro, deixam de sair de casa e ficam fechadas em casa porque não têm forma de, durante uma hora ao fim de semana, de estacionar o seu carro no seu local de culto. Portanto, eu deixo este desafio de se pensar em melhorar novamente a rede de autocarros, porque diz que vem daqui a 10 minutos e não vem daqui a 1 hora. E eu pergunto, como é que, se eu quando tinha 20 anos e vinha estudar para a cidade de Lisboa, visto que os meus pais moram na linha de Estoril, eu tinha mais transportes do que hoje, aos 52 anos, eu tenho menos transportes e menos lugares de estacionamento na cidade de Lisboa. Obrigada. Relativamente também ao ambiente, podemos sintetizar só para acabar, está bem? O buraco do ozono já não chegou-se à conclusão que não é uma questão ambiental relativamente à poluição. E, portanto, já não há neste momento buraco do ozono, está estudos feitos pela NASA. Relativamente à poluição maior, é dada pelo petróleo, e que ninguém vai acabar com o plástico, porque vem do petróleo que dá muito dinheiro. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada. Passamos então a palavra aqui à mesa. Se calhar podemos começar a entrar. O engenheiro Mário Alves gostaria de comentar ou de responder. Sim, em relação ao primeiro interveniente, aproveito porque de facto acho que é preciso começarmos a dar os mapas às pessoas. Isto tem que ser frontal. Temos que ser frontal a dar as más notícias, e aliás, porque politicamente depois é muito mais fácil haver mudanças, porque se as pessoas ainda estão um bocadinho convencidas que o carro não faz mal, que os carros não matam, e os carros matam, de facto.
E a questão da segurança rodoviária é algo que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos e é um flagelo imenso, não só as pessoas que morrem, mas as pessoas que ficam estropiadas, famílias que ficam sem pão, etc. E, portanto, são coisas muito, muito graves. Aliás, para vocês terem uma ideia, a nível global, morre 1,2 milhão pessoas por causa dos carros, não é? Motorizados. Isto queria dizer que seriam 10 747 todos os dias a cair no mundo. Imaginem ligarem o telejornal à noite e saberem que caiu um na Indonésia, outro na Venezuela, outro não é? No dia a seguir já não havia carros, não havia aviões a levantar voo. E, portanto, isto no fundo é aquilo que eu tentei explicar, foi algo que foi crescendo devagarinho, tal como o sapo que está dentro de água quente, e as pessoas aceitam isto, não é? É um bocado como a Hannah Arendt diz, um bocado a banalidade do mal, e as pessoas não têm a noção. E acho que devia haver muito mais informação sobre os efeitos nocivos. Os efeitos nocivos são de facto horrendos, e por isso temos que ter algum cuidado. Sobre a questão da fiscalidade, também é óbvio que a fiscalidade vai ter que mudar muito, aliás, porque se passarmos para a mobilidade elétrica, vamos ter que mudar a fiscalidade do ISP e, portanto, vai ter isto. Imagino que a proposta do professor Carmona Rodrigues seria relativamente curto prazo, teremos que fazer outro tipo de contas, inclusivamente cobranças via satélite ou road pricing, isto é, o que faz sentido é que as pessoas paguem mais para entrar para zonas urbanas em que têm mais transporte público, mais densas, e que paguem menos em zonas rurais, porque não têm outras alternativas. E isso vai ser o futuro. Há sempre medos do Big Brother, mas é isso que vai acontecer de certeza, porque vai ter que haver essa transferência daquilo que se paga no ISP para a mobilidade elétrica, transportes públicos, etc. Portanto, não vamos ficar com o ISP intocável nos próximos 10 anos, vai haver aí grandes mudanças. Mas devo dizer uma coisa muito importante. As pessoas estão sempre a dizer que é uma receita fiscal. É de facto uma receita fiscal, mas em termos económicos é desastroso para a sociedade portuguesa. Porque ninguém, não é? Temos que contar com os polícias que têm que estar na rua, temos que contar com os pilaretes, imensos pilaretes que a Câmara Municipal gasta para nos proteger dos carros. Temos que contar com as pessoas que ficam deprimidas e não vão trabalhar por causa do ruído todos os dias, por estarem a viver ao lado do nó de luz, etc. E, portanto, há um conjunto de problemas económicos vindos dos carros que nos empobrece Portugal, e isto tem que ser dito de uma forma muito frontal, e eu acho que andamos com medo de matar o mensageiro. E depois, obviamente, temos problemas como em França. Em relação à última questão de Lisboa, e deixo talvez mais para o Miguel responder, mas há aqui algumas coisas importantes. A Avenida da Liberdade, o Francisco Ferreira da Universidade já tem muitos estudos, inclusive a Câmara de Lisboa teria que pagar multas sobre a poluição da Avenida da Liberdade. Não sei como é que isso está, mas inclusive faziam coisas tipo regar, molhar o asfalto da Avenida da Liberdade para que as partículas não colassem só ao asfalto. E, portanto, não é bem verdade, aliás, por causa da copa das árvores. Portanto, cortar as árvores para a poluição desaparecer com o vento também não me parece uma solução ideal. Não é? E, portanto, há aqui problemas na Avenida da Liberdade graves e, no fundo, a Avenida da Liberdade é uma seta dirigida à Baixa. E a Baixa é uma coisa, é um património, não é? Que não podemos permitir que haja esta avenida a descer pela Avenida Abaixo em direção à Baixa. Em relação aos estacionamentos na cidade e mais transportes públicos, é verdade que eu há anos que trabalho em mobilidade e nunca ninguém veio ter comigo dizer assim, ou seja, agora já temos transportes públicos suficientes, já pode retirar os carros. Ninguém vai dizer isso, isto vai ter que ser de facto, não é? Vamos ter que melhorar os transportes públicos. Tudo o que disse sobre a questão da Troika é verdade, foi uma oportunidade perdida, era uma altura de facto em que não devíamos ter aumentado os preços dos transportes públicos, mas o que é certo é que estamos prontos, vimos pela intervenção de Miguel Gaspar, a investir em transportes públicos, temos que investir mais em ferrovia e os carros vão ter de facto de começar a pagar mais, tal como sugeriu o professor Carmona Rodrigues. Portanto, vai ter que haver uma transferência de mobilidade que é economicamente nociva para mais transportes públicos e mais mobilidades partilhadas.
acho que... só para dizer uma informação, sobre o estacionamento e a falta de estacionamento, não há nenhuma capital europeia que consiga dar estacionamento a todos os seus residentes. Todos os residentes de Madrid, de Barcelona, de Copenhaga, de Amsterdão, estão à rasquíssima, não têm lugares para estacionar, porque não é possível fisicamente dar lugares aos seus residentes. Em Amsterdão há filas de espera de 7 a 10 anos para ter um cartão de residente. Okay? As pessoas em Amsterdão estacionam a 10, 15 km da cidade e apanham um transporte público para a sua residência. E, portanto, é uma impossibilidade física que, mais uma vez, politicamente, temos que transmitir isto às pessoas. As zonas históricas nunca vão conseguir ter lugar para toda a gente. E se queremos dar lugar para toda a gente nas zonas históricas, vamos destruí-las porque vão, quer dizer, a meio caminho. Sim. Onde a cidade é projetada. Sim. E a mais facilmente que está hoje, isso que eu quero dizer. É natural, é natural. E mais transportes públicos que há hoje, ou seja, aumento de circulação de viaturas e mais circulação, e assentos de manter o número de autocarros e manter o mesmo número de estacionamentos. É isto que eu quero dizer. Eu não estou a dizer para entrar mais carro. Certo, ok. Mas só para dizer que em qualquer cidade europeia ninguém... Peço desculpa, mas se calhar depois podemos conversar depois lá conversamos lá fora, fora, está bem? Obrigada. Sim, vereador, força. Muito obrigado. Há aqui várias questões. Eu posso responder e devo responder como vereador da Câmara Municipal de Lisboa e depois posso opinar como um cidadão que cresceu numa cidade com 14 mil habitantes. Sobre a descentralização, e aqui como vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa abraçou inequivocamente a descentralização. Na verdade, muitas das coisas que estavam descentralizadas já eram competências que Lisboa abraçava. Também é verdade que Lisboa é uma cidade singular no contexto português, do ponto de vista daquilo que é a sua dimensão, a atividade económica, etc, etc. A verdade é que a rede nacional de estradas, em Lisboa temos o eixo norte-sul, um bocadinho da A5 e a Caril e pouco mais. Portanto, o resto já é a rede municipal, quando não havia aí nada, não havia tema. Estacionamento, já éramos o maior cliente da ANSR, portanto, também não era tema. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que há um conjunto de competências que, para funcionarem bem, também requerem alguma massa crítica. Numa cidade de 14 mil pessoas, os desafios para assumir a competência do estacionamento, por exemplo, é maior. Vamos ter 3 fiscais que são contratados pela Câmara e que vão ser amigos do senhor do café e, portanto, vai deixar de fiscalizar ali na rua. E tudo isto é um problema de massa crítica que eu também percebo que isto é um tema que os municípios possam ter. Agora, eu acho que há uma resposta para isso, que é as CIMs, as comunidades intermunicipais, as CIMs, as áreas metropolitanas, onde há um conjunto de serviços que podem perfeitamente ser centralizados nas CIMs e aí provavelmente passa-se a fazer melhor do que o Estado Central faz hoje, com outra capacidade. Eu dava, quando a minha vida era outra, dava muitas vezes o exemplo da CIM do Médio Tejo. É uma CIM que funciona muito bem e que assume uma série de serviços enquanto CIM, que os municípios levam na CIM, para gerir a essa escala. A questão, por exemplo, das contraordenações do estacionamento, se eu tivesse que mandar um bitite sobre os outros, que se calhar fica mal, mas diria que a escala supramunicipal é uma boa escala para gerir essa competência. E se calhar uma escala melhor que a escala nacional. A escala municipal, percebo que alguns municípios têm alguma dificuldade por serem pequenos. A questão da justiça de comunicação é um tema que eu também não queria entrar muito por aí, mas de certeza que tem a ver com aquilo que é o ciclo de vida da infraestrutura e o seu financiamento e aquilo que a capacidade dos municípios de gerir. Portanto, mas não quero... Se Lisboa, não há problema nenhum. O resto do território, admito que sejam questões destas. Sobre a questão que a mobilidade mata, eu gostava de dizer que em 2017 morreram 16 pessoas na cidade de Lisboa vítimas de acidentes rodoviários. A primeira tentação é sabermos se o número é bom ou se é mau, como é que compara com as outras cidades. A única resposta possível é que foram 16 pessoas a mais. E temos de estar todos muito cientes disso e temos que perceber todos porque é que isto acontece. E um número que às vezes as pessoas não têm noção, porque muitos de nós vemos a sociedade, especialmente nós que estamos em idade ativa, vemos a sociedade atrás do volante de um carro. Há muitas pessoas a ver a sociedade assim. Nós esquecemos algumas coisas e se calhar compreendíamos melhor algumas limitações se isto for explicado. Por exemplo, se nós formos a cumprir o limite legal de 50 km por hora e batermos alguém numa cidade, há 90% de probabilidade dessa pessoa morrer. A 50 km por hora, o embate de um carro numa pessoa, há 90% de probabilidade dessa pessoa morrer. A 30 km por hora, o mesmo embate, nas mesmas condições, há 80% de probabilidades da pessoa sobreviver.
Se nós explicarmos isto às pessoas, todos nós percebemos que temos que salvaguardar o mais vulnerável, o peão, aquele que não tem lá está à volta a proteger. E se nós girarmos o jogo ao contrário, então se aquele que é o utilizador vulnerável, se é a criança, se é o idoso, se é o peão, a certa altura é o ciclista e é quem vai de trotinete, etc. Mas quem vai de bicicleta também tem que proteger o peão, portanto há aqui equilíbrios que temos todos que fazer. Se nós começarmos a pôr a coisa ao contrário, eu também acho que as pessoas começam a perceber melhor que temos que abrandar os carros nas cidades. Não é tirar os carros das cidades, é abrandar os carros das cidades. E isto percebe-se melhor. Há aqui outra questão que ajuda, que nós temos décadas de comunicação ao contrário. Ainda muito recentemente saiu informação, às vezes da ANSR, outras vezes da Proteção da Segurança Rodoviária, outras vezes da PSP, que diz vítimas dos ciclos de bicicletas, quantas pessoas é que morreram, não sei o que, não. Esqueçam-se de dizer uma coisa, é que muitas morreram porque levavam um carro em cima. E acho que é esta transparência na informação. Nós temos, não há nada contra ninguém, isto tem a ver com a organização do espaço. Não há nada contra. Com o carro anda 80 km por hora e muitas vias urbanas segregadas que nós temos. Não há problema com o carro anda 120, quem sabe até 140 em algumas autoestradas, não há problema nenhum. Dentro de um bairro, numa via de 4º e 5º nível da cidade de Lisboa, é mais normal que ande a 30, porque é isso que salvaguarda e que protege o cidadão. Esta alteração da linguagem, esta alteração da comunicação, esta alteração da percepção do espaço público, que só se conquista desenhando e redesenhando a cidade, às vezes, por exemplo, com o ângulo das curvas do passeio, é uma coisa que demora décadas a recuperar. Mas, de facto, é inequívoco, Luís, que sim, que temos demasiadas pessoas a morrer nas estradas e que nós temos que intervir em todas as dimensões para conseguir reduzir esse número. Um minuto. Diga? Um minuto, isso vou fazer uma grande maldade à Ana Chaves, pois não respondo, tenho que lhe responder. Bom, sobre o António Oliveira, sobre o ISP, dizer-lhe duas coisas. O ISP, no curto prazo, enquanto não houver uma alteração efetiva da política energética, é de facto uma boa fonte de financiamento. Há outras, podemos olhar para o Versement Transport, como já se faz em Paris. Há várias fontes de financiamento e o ponto é, com uma pequena parte, num setor importante da economia, conseguimos financiar o suficiente do transporte público para melhorar muito. Portanto, não estamos a falar aqui de passar o gasóleo de 1,50€ para 2,50€. Se porventura, especulando, se passássemos de 1,50€ para 1,57€, se calhar estava o problema do financiamento da mobilidade do país resolvido. Mas também é verdade que há formas indiretas de o fazer. O PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, é financiado pelo Fundamental. Quais é que são as receitas do Fundamental? E emissões de CO2, das indústrias, etc. Portanto, há formas mais diretas, mais indiretas de fazer. São opções políticas. Eu acho é que se nós pensarmos, por exemplo, o Versement Transport, as pessoas pagam entre 0% a 3% do seu rendimento, em função da zona, diga-se, da qualidade de transporte que têm no sítio onde trabalham. Em função disso, deduzem não, é porque é a empresa que paga. A empresa tem um sobrecusto para pagar a mobilidade dos seus funcionários. É a opção francesa do modelo de Paris. Há várias, eu acho é que essa discussão tem que ser tida. A Lei 52 de 2015 foi uma lei muito boa, que fez a descentralização dos municípios, da competência para os municípios, não resolveu o problema do financiamento. Ana Chaves, só para ficar muito claro. Desculpe. Mato Chaves, peço desculpa. Eu não disse o que disse que eu disse. O que eu disse foi que nos anos 90 nos anos 90, não foi na altura da Troika, pelo contrário, na altura da Troika houve um enorme desemprego. O transporte público para estudantes passou de 10€ porque tinham 50% de desconto para 36€. Houve um enorme aumento de preço durante a altura da Troika do transporte público. E o que eu disse foi que nos anos 90 passamos de taxas de motorização das famílias de cerca de 200 carros por cada 1000 habitantes para mais de 400 carros por 1000 habitantes. Portanto, houve uma grande motorização das famílias. Porquê? Porque houve acesso ao crédito, porque as pessoas ficaram a ganhar mais ainda bem, porque as pessoas foram morar para fora, porque começou a aparecer carros usados e as pessoas compravam carros usados, porque quem não conseguiu encontrar carros no centro de Lisboa foi morar para a Amadora e na Amadora precisava do carro porque não tinha transportes. Portanto, houve todo um fenómeno que levou à maior motorização das famílias. E já agora também não é bem rigoroso o que está a dizer relativamente às avenidas novas, na minha opinião. Porque o que aconteceu foi nos anos 60, 70, quando elas foram desenhadas, tínhamos taxas de motorização em Portugal abaixo dos 100 carros por 1000 habitantes. E hoje, em Lisboa, temos os 550 carros por 1000 habitantes. Portanto, temos um enorme aumento de carros de pressão da cidade de Lisboa. Já agora, nas mesmas avenidas novas, sim, tiramos o elétrico da Carris, mas apareceu o metropolitano, 2 linhas de metropolitano.
Portanto, nas avenidas novas há imenso estacionamento, eu já vou corrigir a minha parafrase, há imenso estacionamento neste momento, eu estive a ver, neste momento já existe uma API em tempo real da EML que pode ser consumida sobre o estacionamento em tempo real na cidade de Lisboa. Estavam neste momento, salvo erro, estavam 800 lugares livres no Corte Inglês, 400 lugares livres no Campo Pequeno, se olhar para o Residence, etc., há centenas de lugares livres enterrados na cidade de Lisboa. Diz-me assim, com toda a razão. Como residente é mais difícil estacionar, eu sinto que é mais difícil de estacionar na cidade de Lisboa. Isso é verdade. Também em parte porque este estacionamento enterrado muitas vezes é pago a preços de mercado, 100 euros por mês, 120 euros por mês, e os residentes preferem, fazem a sua gestão e preferem procurar lugar na rua, pagando o dístico da EML, do que pagar 120 euros num parque de estacionamento, e portanto isso também é algo que nos deve fazer pensar. Até porque eu acredito que esta transição da mobilidade das pessoas, que do carro para o transporte público, e já agora, desde que a Carris é municipal, fruto da descentralização, da capacidade de investimento da autarquia, da capacidade de fazermos mais, a Carris hoje já produz mais 13% de rede do que aquilo que produzia. Pondo em perspectiva, é pegar nos transportes coletivos do Barreiro e acrescentar à Carris, não é nada pouco. Já nos últimos 2 anos a Carris está a produzir mais 13% de transporte do que produzia, muito ao fim de semana. Portanto, isso já está a melhorar, já está a mudar. Nós só conseguimos fazer esta transição antes da pessoa vender o seu carro. Muitas vezes não é o primeiro carro que está em causa, é o segundo carro, é o terceiro carro. Antes da pessoa vender esse carro porque diz eu já não preciso dele, tem que acreditar que já não precisa de o usar. E para deixar de o usar, tem que o deixar estacionado ao pé de casa. Portanto, há aqui equilíbrios que nós temos que conseguir encontrar enquanto cidade, enquanto gestores do espaço público. Agora, temos que perceber que também o estacionamento só passou a ser obrigatório construir na cidade de Lisboa, no PDM, a partir dos anos 90. E isso também não ajudou que antes disso se construísse muita habitação em Lisboa sem o devido estacionamento para essas pessoas. E depois o território é o que é, se Lisboa é uma cidade consolidada e, como disse o Mário Alves, às vezes as realidades são difíceis de mudar. Obrigada. Para terminar, muito obrigado por tentar ser muito breve. Pegava-me na primeira expressão de que a mobilidade mata, é um facto, e eu aí chamaria talvez à reflexão a questão da, quer dizer, porque é que mata? E há várias razões. Aqui há muitos anos falava-se muito que havia um excesso de taxa de alcoolemia nos condutores, de transportes privados e transportes públicos. Acho que isto hoje está já mais reduzido do que já foi. No entanto, hoje há um fenómeno que eu acho que os agentes da autoridade conhecem, que é muito complicado, que é o excessivo uso de ansiolíticos por parte de uma parte da população, que não é propriamente detectado no balão. Não é propriamente detectado no balão e há muita gente a dormir, meio adormecida a conduzir. E isso é um problema, é um problema que não é só das câmaras ou do governo, enfim, tem de vários setores da sociedade, temos de refletir sobre essa realidade. Ou seja, hoje em dia há muitas pessoas que estão a conduzir, não estão nas suas condições adequadas para poder conduzir um veículo. Depois a questão da limitação da velocidade é importante. Eu próprio, na altura em que introduzi os primeiros radares de controle da velocidade em Lisboa, fui muito criticado, mas o que é verdade é que começou a dar resultados. E bem, mas para dizer o seguinte, de facto, a maior parte dos acidentes que há, seja na cidade ou fora da cidade, é excesso de velocidade. E excesso de velocidade, muitas vezes, não tem a ver com o limite de velocidade. Ou seja, é por incumprimento do Código da Estrada. Todos nós, se calhar nós já não nos lembramos, mas no Código da Estrada, para além da limitação da velocidade, na sinalização vertical ou horizontal, e para além do velocímetro que nós temos nos nossos automóveis ou nas motas, há uma coisa que diz que a velocidade deve ser adequada às condições atmosféricas, às condições do piso e às condições de tráfego. E, portanto, isso está no Código da Estrada e não podemos dizer só, o limite é este ou o limite é aquele. E, portanto, há também uma atitude cívica, digamos, de todos nós relativamente a esta questão, mas é um facto que, obviamente, temos de ter essa preocupação. Sobre a questão do financiamento, que eu mostrei que é um exercício, que eu acho é que deve, apesar de tudo, irmos ao encontro do princípio do utilizador-pagador. E, de facto, é assim que faz sentido. Se amanhã houver outro paradigma, eu tenho a certeza que mobilidade haverá sempre, se Deus quiser, e é bom que haja, mas se não for um imposto sobre os combustíveis, pode-se falar de um imposto sobre a eficiência energética, pronto, globalmente, em que a energia, no fundo, inclui, sejam os combustíveis fósseis ou outra forma de combustível. Portanto, tem de haver, de alguma forma, através do utilizador, uma fixação de uma taxa ou do imposto sobre a utilização, no fundo, de energia. E essa é que deve ser repercutida depois na melhoria dos transportes públicos e na melhoria dos acessos às áreas metropolitanas e do estacionamento, etc.
Por último, a questão das estradas municipais, etc. Vamos lá ver. Não sei se têm presente quando foram os contratos das chamadas SCUT, foram incluídos na SCUT, portanto as SCUTs eram para o financiamento de algumas estradas e também para a sua manutenção, e aproveitou-se na altura, a pedido de vários autarcas, que se incluísse nos contratos das SCUTs as manutenções de estradas municipais já existentes. E, portanto, dava jeito. Porquê? Porque os municípios ou não tinham meios, realmente não tinham meios, mas também não tinham, digamos, o apetrechamento, se calhar, adequado para fazer uma adequada manutenção dessas infraestruturas municipais. E, portanto, meteu-se no pacote das SCUTs também a manutenção de uma série de estradas municipais, que eu suponho que depois, na revisão dos contratos das SCUTs, grande parte foram retiradas. Mas isto mostra que, obviamente, muitos municípios ou muitas áreas, digamos, deste país têm alguma dificuldade. E, como disse bem, se calhar duas das 9 competências, uma tem a ver com estas infraestruturas de circulação e o estacionamento. Porquê? Porque as autarquias têm, de facto, não têm uma escassez de recursos. Isso é mais importante, arranjar uma escola ou arranjar outra coisa qualquer mais de âmbito social no município, a estrada ficará sempre ao último lugar. E, portanto, há, de facto, um subfinanciamento e uma digamos, orçamentação a nível local, muitas vezes, não estou a falar de Lisboa, do Porto, mas, enfim, por todo o país, portanto, há alguma relutância, alguma dificuldade de aceitação por estas razões, principalmente por falta de recursos e, segundo, por falta de uma estrutura, digamos, capaz de fazer uma adequada manutenção. Sobre ainda a questão do estacionamento, que também foi aqui bem referido, eu acho que aqui o estacionamento é uma questão também, como é que explicar? Nós aqui às vezes temos, como estava a dizer aqui ao senhor agora há pouco, nós não somos propriamente conhecidos por ser um país rico, mas o país mais pobre é aquele que não sabe usar os seus recursos. Nós em Lisboa, como noutros sítios, no Porto, nas áreas metropolitanas, e já houve alguns casos que eu conheço, pelo menos no meu tempo foi feito com uma entidade que não era digamos, do município, tem de se fazer parcerias. Porquê? Porque o que acontece? Em Lisboa há, por exemplo, muitos municípios públicos que têm grandes parques de estacionamento nos edifícios, grandes parques de estacionamento, estamos a falar muitas vezes acima de 200 ou 300 lugares de estacionamento, que são parcialmente ou totalmente ocupados, eu diria, entre as 9 da manhã e as 8 da tarde. No resto estão vazios. Aos fins de semana estão vazios. E estão vazios porquê? Porquê é que estão vazios? Eu acredito que não haja aqui nenhum favorecimento sobre as empresas dos parques de estacionamento para obrigar as pessoas a pôr nos parques de estacionamento. Mas, na realidade, há um subaproveitamento. Ou seja, não é inteligente, como alguém diria, não é inteligente desaproveitar uma quantidade enorme de estacionamento que existe para muitas pessoas em muitos bairros de Lisboa, desses edifícios públicos. E claro que depois entramos aqui no domínio das chamadas das capelinhas, não é? Porque esses edifícios públicos não são de entidades do governo, não são entidades da Câmara e, portanto, há sempre alguma relutância. Mas, quer dizer, todos somos cidadãos deste mesmo país e, portanto, temos de convergir para integrar, que é uma palavra que se usa muito nestas políticas de transportes e outras, que é a integração, mas depois na prática cada um quer ficar na sua capelinha. E, portanto, há também aí uma falta de racionalidade no subaproveitamento ou, em algumas vezes, um total desaproveitamento da capacidade de estacionamento que existe nestas horas que os residentes justamente mais precisam. Tinha aqui outras coisas, mas enfim, queria agradecer as intervenções também. Agradeço. Obrigada aqui aos nossos 3 participantes. Obrigada também pela vossa presença. O Fórum retoma os seus trabalhos às 14 horas com as sessões paralelas. Obrigada por terem vindo.